E eu já estou aqui bem acompanhada com esta dupla, ele que é médico veterinário, Fábio Gato Lopes e o Dom, né, doutor? O Dom. Fábio? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Hoje a gente fala sobre agressividade. Não é o caso do Dom, que ele é um foficho, né, Dom? Tá tudo bem, meu amor? Bem-vindo. Gente, hoje a gente fala sobre agressividade, um amorzinho, né? Sobre a agressividade, o Dom tá assim, mas ele tem os momentos dele, né, doutor Fábio? Tem. Não só o Dom, como qualquer cão, né, pode apresentar, tá? Esse momento é como se fosse um gatilho, né, para que ele apresente agressividade, né? E pode estar relacionado a multifatores. Como é que a gente pode perceber? Eu estava me entregando mais cedo aqui que eu sou acostumada a conviver, a lidar com cachorros. Mas o gato, por exemplo, eu não consigo ter uma leitura clara de quando ele está no momento agressivo, de quando não está. Eu acho que quando ele está feliz está com a mesma cara, quando ele está agressivo está com a mesma... E aí eu não consigo diferenciar. Tem algum sinal que o animal apresenta? Tá, geralmente está relacionado à condição de estresse, né? O gato é mais peculiar, então a gente nota inclusive pelos tutores, né? E a forma como eles se comportam também, tá? Então, é mais difícil detectar nos gatos, né, esse comportamento agressivo, né, ou quando ele denota, né, que está sentindo dor, algum desconforto, é mais difícil que a gente detecte isso. E quando se detecta, às vezes a resposta já está muito exacerbada, né, e por isso ele arranha, ele pode morder, tá? Então tem que ficar muito atento a esses sinais, tá? E serve de alerta, tá bom? Porque o cachorro, ele já rosna logo, a gente já entende, já dá o sinal logo muito óbvio, né? Muito Exatamente. claro. E o rosnar a gente nem inibe, né? Porque, na verdade, ele sinaliza que vem algo pior depois. Então, se ele está rosnando, é porque ele está demonstrando um desconforto, né? Com o manejo, né? Com a sua postura. Ele pode estar sentindo dor, ele pode estar com algum problema, né? De saúde, né? Que ainda não foi detectado. Né? E, de alguma forma, ele demonstra, né? Através de uma vocalização, um ganido, um grunhido. Tá bem? Até entender o que é. Olha, a gente abriu para pergunta. Nossa, a gente abriu para perguntas e a gente recebeu alguns questionamentos. Vamos lá. Já coloca na tela quem está participando, interagindo. Você fique à vontade se você tiver alguma dúvida, tá? Manda para o nosso número, 92985441515. A Catarina mandou o seguinte, olha, esse é o Scott, ele é louco por ti, tá acompanhando o Momento Pet. Ai, tá ótimo, Catarina, obrigada. Tem mais gente participando também, interagindo, mandou o seguinte, tem um colega no trabalho que tem um cão e ele destrói tudo que ele vê pela frente. Morde sandália, almofada, tudo que tiver ao alcance. O que ele deve fazer para corrigir? Tá parabenizando pelo assunto que você está comentando hoje aqui com a gente. Legal. Tem algo que possa ser feito para coibir esse tipo de... Ai, meu Deus! Gente, presta atenção neste ataque de fofura. Como? Roubou a cena, roubou a cena. O que dá para fazer nesse caso? Tá. Provavelmente é um cão que está ansioso, né? Então, quando ele é provido, né, da sua necessidade natural, né? Então, falta muitas vezes o enriquecimento ambiental. Que às vezes a oferta de um osso natural para ele roer, né? Então, ele está demonstrando, ele está destruindo um móvel, um objeto, né? Uma sandália, um calçado, né? Então, ele está demonstrando que algo não está bem nesse ambiente. E a gente precisa equilibrar ofertando para o cão algo para fazer. Tá? Então, a saúde psicológica hoje dos cães e dos gatos é fundamental, né, para o convívio. Tá? Então, tem vários objetos que a gente pode, inclusive uma simples garrafa PET, por exemplo, preenchida com algo apetitoso para o cão, fazendo um pequeno furo, já vai se tornar algo mais interessante que uma sandália. Né? Então, quando eu vou sair de casa, eu me antecipo, preparo um bom estímulo para o meu cão e eu não preciso estar me despedindo dele. Tá? Então, falava-se muito sobre ansiedade, né? Ansiedade e separação, né? Ela nem sempre está presente, tá? Mas muitas vezes é a falta de oferta, né, do que fazer para esse pet. Agora, o Dom, por exemplo, ele levantou um outro ponto sem perceber. A pose, a postura do animal também fala muito, né? Muito. Às vezes não tá rosnando, mas a postura dele, eu tô vendo aqui, eu falei, ok, ele tá à vontade, tá... Presta atenção, olha o som ali. Ele tá à vontade, Muito ainda à vontade. bem. Mas a postura também é um sinal, né? Sim, os cães se comunicam através da linguagem corporal, tá bom? Os cães e os gatos, certo? Então fica mais fácil quando você tem informação, né, quando você está bem instruído, de perceber esses sinais corporais, né, evitar ou estimular os que você gosta, os que você tem perspectiva ou expectativa de que eles sejam e vão ser melhores para a relação em casa, né? Principalmente quando envolve crianças, tá? Que não tem a mínima noção de interpretar quando o cão
né? Quando diz assim, chega, não quero mais brincar. O meu cachorro tem disso. Tá, então às vezes o cão tá num sono ali profundo, a criança sem querer vai lá, puxa o rabo, a orelha, e muitas vezes é quando acontecem os acidentes, né? De forma descontrolada, né? Agora, um outro ponto que a gente também precisa levar em consideração é que o Dom fala, o Dom é amorzinho, o Dom tá aqui de barriga pra cima, mas cada animal tem o seu momento. Inclusive, você estava comentando com a gente mais cedo nos bastidores que o Dom, que até acontece comigo, tá passeando com o cachorro ali, com o meu cachorro, e de repente ele pega algo que não era pra ter pego e ele não quer soltar, e aí começa aquela briga faraônica, aquele negócio homérico, e a gente não consegue... Ai, meu Deus, eu ia até dar todo o biscoito pra ele se ele faz isso pra mim, se fosse meu. E aí começa aquela briga e ninguém consegue tirar o objeto da boca, o objeto ou algo que ele não deveria ter pego. Com o Dom acontece. E aí, como é que você lida com o cachorro? Já aconteceu. Eu digo na questão de... não é que ele deu sinal nem que nada, mas assim, ele já tá chateado porque a gente quer tirar algo da boca dele, mas a gente não consegue. O que fazer nesse caso? Nesse caso, pode acontecer o que a gente chama de agressividade por posse, tá, Larissa? Então, isso é muito importante, tá? E é mais um alerta. Então, tô passeando com o meu cão, eu tenho que estar atento ao que está em volta, ao que ele está cheirando. Então, os cães são curiosos, eles cheiram o chão e muitas vezes eles encontram, né, restos de alimentos, ossos que são, né, deixados ali por humanos, tá bem? Então, durante o passeio, a ideia é o quê? Para evitar, é claro, né, manter sempre o controle, visualizando, né, como o cão está andando, de preferência olhando para mim, né, Dom? Que nem ele está fazendo agora. Isso, que nem ele está fazendo, então ele é um cão que está sempre atento, né? Então, evitar deixar que o cão ande farejando o chão, que é nessas oportunidades que ele encontra, né, um alimento. E quando ele encontra, ele tem isso como posse, é dele. E para tirar, muitas vezes, pode acontecer que alguém saia mordido, né, ou então que ele faça a ingestão desse objeto, desse alimento, e isso leve ele para um atendimento veterinário de urgência. Então, a dica que a gente pode dar para quem está em casa é ficar atento aos sinais e não se desesperar. Não se desesperar, manter a calma. O Dom, eu consigo muitas vezes lidar com ele só com o olhar, né? Então... A minha mãe fazia isso comigo. Ele é meu vizinho, então já aconteceu um episódio da tutora dele me ligar, Fábio, vem aqui em casa, rápido, ele pegou um caroço de abacate. Quando eu abri a porta, ele olhou para mim e abriu a boca, né? Então... Eu não precisei usar da força, né? Mas já houve situação em que eu precisei ser um pouco mais enérgico com ele, que ele tinha um osso de uma costela e aquilo poderia causar um dano muito maior. Então eu precisei ser rápido, né? E enérgico ali com ele, mas não houve risco de agressão, tá bom? Apesar de ele estar naquele momento que poderia... Rosnando chateado porque eu estava tirando algo que era dele. Tá ótimo, então, dicas dadas. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua participação, pela gentileza, pela sua disponibilidade. Sempre. Você volte sempre, viu? Você está sempre convidado. Dom, você também está convidado, viu? Distribui o carisma aqui na telinha do Balanço Geral. Esse foi o nosso Momento Pet de hoje.